Era uma noite de Páscoa como qualquer outra, ou pelo menos era o que todos pensavam. Na pequena cidade de Springville, os habitantes estavam se preparando para a grande celebração que aconteceria no dia seguinte. No entanto, algo sinistro estava nos bastidores. Um jovem casal, Emily e Michael, estavam caminhando pela floresta naquela noite, tentando encontrar um lugar tranquilo para namorar. Enquanto caminhavam, eles começaram a ouvir um som estranho vindo de uma clareira próxima. Intrigados, decidiram investigar. Quando chegaram na clareira, viram algo que nunca esqueceriam. Um grupo de pessoas vestidas com máscaras de coelhinho da Páscoa estava fazendo um ritual estranho na volta de uma fogueira. Emily e Michael tentaram fugir, mas foram capturados pelos estranhos e levados para uma caverna escura na floresta. Lá, eles viram coelhos gigantes, com dentes transparentes e olhos vermelhos. Acabaram descobrindo que eles eram cultistas, realizavam um ritual satânico na noite de Páscoa, a fim de invocar o demônio que habitava nas cavernas da floresta. Emily e Michael lutaram para sobreviver enquanto os cultistas tentavam sacrificar suas vidas em nome de sua crença macabra. Eles finalmente conseguiram escapar, mas nunca esqueceriam a terrível experiência que tiveram naquela noite de Páscoa. Desde então, as pessoas da cidade de Springville evitam a floresta à noite, com medo de encontrar os cultistas novamente. A história se espalhou rapidamente, e agora a lenda dos coelhos gigantes e dos cultistas sanguinários é contada como um conto de terror na Páscoa em toda a região. Apesar de muitos duvidarem da história, há aqueles que afirmam ter visto os cultistas na floresta durante a noite de Páscoa. Alguns dizem ter ouvido gritos e gemidos vindos da caverna, enquanto outros relatam ter visto sombras estranhas se movendo pela floresta. Com o tempo, a história ganhou ainda mais força, e muitos acreditam que a floresta de Springville é um lugar assombrado e amaldiçoado. Dizem que, se você se aventurar lá à noite, corre o risco de ser perseguido pelos coelhos gigantes e pelos cultistas, que fazem de tudo para impedir que você revele seus segredos. Apesar de tudo, a celebração da Páscoa continua a ser comemorada em Springville todos os anos, mas agora com um certo receio e respeito pela história sinistra que ronda a cidade. E aqueles que se aventuram pela floresta à noite, fazem isso com cautela e medo do desconhecido que pode estar escondido nas sombras. Há relatos de que, na noite de Páscoa, coelhos gigantes e assustadores aparecem pela floresta de Springville segurando uma motosserra com sangue espalhado. Dizem que esses coelhos são na verdade espíritos dos animais que foram sacrificados pelos cultistas em seus rituais macabros. Além disso, há também relatos de que a caverna onde os cultistas realizaram seus rituais é habitada por espíritos malignos malvados, que só querem fazer o mal para todos que forem para a caverna. Dizem que, se você entrar na caverna à noite, ouvirá vozes sussurrando em seus ouvidos e sentirá um frio inexplicável percorrendo todo o seu corpo. Muitos acreditam que os cultistas fizeram um pacto com o demônio que habita na caverna, e que esse demônio exige desejos humanos em troca de poder e riqueza. Dizem que, se você for capturado pelos cultistas, será levado para a caverna e oferecido em sofrimentos ao demônio, tornando-se mais uma vítima de seus rituais macabros. Por causa dessas histórias assustadoras, muitos evitam a floresta de Springville à noite, com medo de encontrar os coelhos gigantes e os cultistas sanguinários. Aqueles que se aventuram pela floresta durante a noite de Páscoa correm um grande risco, pois o sobrenatural pode estar à espreita em cada canto escuro e sombrio. Na última noite de Páscoa, um grupo de jovens, ignorando os avisos e histórias assustadoras, decidiu se aventurar na floresta de Springville para uma festa secreta. Mas o que eles não sabiam é que os cultistas ainda estavam vivos e ativos, e estavam preparando um novo ritual macabro para aquela noite. Quando os jovens chegaram na clareira onde pretendiam fazer sua festa, foram surpreendidos por uma criatura apavorante, um coelho gigante com sua motosserra sangrenta. Eles tinham dentes transparentes e olhos vermelhos como sangue.
Sem saída, eles correram pela floresta tentando encontrar uma rota de fuga. Foi então que perceberam que aquela floresta não era o que parecia ser. As árvores e arbustos se contorciam e se moviam, como se fossem vivos. As pedras sob seus pés emitiam um brilho estranho, e o ar estava impregnado com um cheiro doce e podre. Os jovens corriam desesperados, mas a floresta parecia ter vida própria e os impedia de escapar. De repente, foram cercados pelos cultistas mascarados, que aguardavam arrastá-los para a caverna escura. Lá dentro, os jovens descobriram a verdade sobre os cultistas e sua adoração ao demônio que habitava na caverna. Eles perceberam que as histórias que ouviam eram verdadeiras, e que eles estavam prestes a se tornar vítimas de um ritual sinistro e sobrenatural. Foi quando eles viram uma figura estranha e assustadora saindo das sombras da caverna. Era um ser com chifres, pele escura e olhos brilhantes. Ele riu maliciosamente enquanto se aproximava dos jovens, pronto para reivindicar suas almas para ele. Os jovens gritaram de medo e desespero, mas era tarde demais. Eles foram levados para dentro da caverna e nunca mais foram vistos novamente. Os moradores de Springville contam que, desde aquela noite, a floresta ficou ainda mais poderosa e misteriosa, e que é melhor evitar a área à noite, pois o sobrenatural pode estar sempre à espreita. Passaram-se anos desde aquela noite fatídica, mas a lenda persiste. As pessoas de Springville evitam a floresta à noite, principalmente em noites de Páscoa, e muitos acreditam que ela é habitada por espíritos malignos assustadores, e também seres sobrenaturais que ainda buscam vingança. Alguns afirmam ter visto o coelho gigante com a motosserra procurando suas vítimas, ele ainda está rondando a área, enquanto outros relatam ter ouvido rituais estranhos sendo realizados na caverna do demônio. Os moradores de Springville vivem com medo do sobrenatural que habitam na floresta escura, e muitos evitam falar sobre o assunto com medo de atrair a atenção das forças malignas. Há relatos de pessoas que se aventuraram na floresta de Springville e nunca mais retornaram. Muitos desses desaparecimentos ocorreram durante a noite, quando a floresta ainda é mais misteriosa e assustadora. Alguns dos moradores mais antigos de Springville contam que, há muitos anos, um grupo de caçadores invadiu a floresta para caçar um coelho gigante que estava aterrorizando as redondezas. Eles encontraram uma criatura na caverna do demônio e, sem saber, interromperam um ritual sinistro que estava em andamento. Como resultado, eles despertaram a ira dos cultistas, que amaldiçoaram a floresta e seus habitantes. Desde então, a floresta de Springville se tornou um lugar de mistério e terror. Alguns acreditam que a floresta é um portal para o sobrenatural, e que aqueles que se aventuram por ela podem se conectar com forças que vão além do nosso entendimento. Então, se você está pensando em visitar a floresta de Springville em uma noite de Páscoa, pense 2 vezes antes de se aventurar na escuridão da noite. Você pode acabar enfrentando algo que nunca imaginou ser possível. Me conte nos comentários, você teria coragem de ir na floresta numa noite de Páscoa? Se você é fã de mistérios, histórias de terror, lendas urbanas assustadoras, então você está no lugar certo. Você está pronto para mergulhar nesse mundo assustador? Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Prepare-se para ter noites mal dormidas e experiências arrepiantes que vão te deixar de cabelo em pé. E, é claro, traga seus amigos e familiares que também adoram histórias de terror para fazer parte da nossa comunidade assustadora. Eu fico por aqui até o próximo vídeo.